Muro das Lamentações em Jerusalém. A menção aqui atrás é sugestiva, porque no vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem a respeito da religião que Nosso Senhor estava inserido quando veio ao mundo, que é o judaísmo, e a gente vai analisar as correntes rabínicas que foram relatadas nas Escrituras Sagradas. No vídeo de hoje a gente começa a série falando sobre os fariseus. A gente começa falando do grupo dos fariseus. Fariseus, do grego farisaion, do hebraico perichat, que significa separados. E aí vem a pergunta: separados de quê? Separados de quem? Como resposta, a gente pode dizer que os fariseus são separados do judeu comum, do leigo, pela sua aplicação, pelo seu comprometimento ao estudo da Torá. Eles são separados dos pagãos, dos judeus que aceitaram a enculturação grega no período do helenismo, no período de dominação persa e grega, no período que houve a revolta dos macabeus, quando os gregos eles conquistam a região da Judéia, no Império de Alexandre o Grande, que depois morre e seus generais eles passam a dividir o império entre eles, e na região da Judéia os governantes gregos queriam promover a enculturação e impor a cultura grega e pagã dentro da região da Judéia e profanaram o templo. Então houve uma revolta, né, um grupo dos macabeus que reconsagraram o templo para poder livrar da profanação que foi promovida pelos gregos. Então, só que muitos desses judeus eles aderiram, né? Eles assimilaram essa crença pagã, esse paganismo que veio dos persas, que a posteriori veio dos gregos, e então os fariseus eles são separados desse grupo de judeus que assimilaram o paganismo durante esse período de dominação persa e grega. Os fariseus eles são separados dos gentios e dos samaritanos pela aplicação no estudo das leis mosaicas. Então ele é separado dos gentios que não conhecem as leis, não conhece a lei, não conhece a doutrina, também do samaritano que conhece a doutrina, mas ele tem um problema religioso, étnico e político com os judeus. Então o fariseu e o samaritano eles têm uma relação de amor e ódio, e o próprio Cristo vai falar, né, da questão do local de adoração, onde deve ser adorado, e para a samaritana. E há uma disputa ali, uma relação de amor e ódio, aliás, uma relação de ódio, né, entre os dois grupos, por conta da própria história de Israel, que a gente vai contar quando a gente entrar na análise do grupo dos samaritanos. Mas os fariseus eles eles se consideram separados desses grupos de gentios e samaritanos, que para ele é o símbolo da impureza. Enquanto eles se consideram o símbolo da pureza, né, são os puros e os santos, então são pessoas separadas desse grupo de pecadores. Os samaritanos vão personificar toda a impureza e toda a maldade, toda a pecaminosidade existente para os fariseus. Então, nesse sentido, os fariseus são separados desses dois grupos. O fariseu vai ser separado também de uma outra corrente rabínica, que é a corrente dos saduceus, que também não tem boas relações com os fariseus. Há uma divergência doutrinária, então há uma relação também de ódio, não digo ódio, mas de disputa teológica e política, e também há uma relação assim, que os dois são ríspidos, os dois grupos são ríspidos, é uma acidez, e Jesus vai ser o elo que vai unir fariseus e saduceus, porque ambos conspiram com a morte de Nosso Senhor. Então eles vão se unir num único objetivo, assassinar Nosso Senhor e crucificá-lo. Então, nesse sentido, Cristo vai ser o elo de ligação entre esses dois grupos. Mas os fariseus eles vão olhar para os saduceus e vão dizer: nós não somos
usando os gírias de hoje, né, nós não nos misturamos com essa gentalha. Então, os saduceus vão olhar para os fariseus e vão olhá-los e vão caracterizá-los também como gentalha. Então, há uma relação ali de acidez, de ríspida entre ambos, né? E também os fariseus, eles vão se dizer separados porque eles se sentem teologicamente, religiosamente superiores. Eles conhecem as escrituras, eles conhecem o Talmud, aliás, eles conhecem as escrituras, eles conhecem a Torá, eles conhecem a Tanakh. Então e a maioria não conhece. São eles que dão as interpretações das escrituras para o povo mais simples. Então eles se sentem superiores. Então eles são separados desse grupo de ignorantes, vamos dizer assim, e eles são pessoas pela sua superioridade teológica. Então, outra coisa que tem que se destacar como característica dos fariseus é que nem todo fariseu é rico. O fariseu, a maioria deles, eles tinham uma vida mediana, né, em termos de financeiramente. Você tem um José de Arimateia, tem um Nicodemos, mas esses são exceções, e outros que também tinham mais dinheiro, mas são exceções à regra. No geral, eles têm uma vida mediana para cima. Os fariseus, eles acreditam em vida após a morte, eles acreditam na recompensa de Deus, eles acreditam de anjos e demônios. Então, os fariseus, a doutrina dos fariseus, elas estão de acordo com a doutrina cristã, e tem a concordância de Nosso Senhor nesses aspectos, ou seja, há vida após a morte, há um julgamento em que as pessoas vão ser julgadas de acordo com as suas obras. As boas obras vão dar recompensa e levam ao céu, e as obras ruins vão levar à perdição eterna. E existem anjos e existem demônios. E essas doutrinas dos fariseus, elas vão se basear principalmente na interpretação que eles fazem da Torá, mas também em determinados livros do Antigo Testamento que vão narrar a existência de anjos e demônios e que vão falar da recompensa de acordo com as suas boas obras ou más obras, e que também falam de vida após a morte, como é no caso do livro de Eclesiastes, o livro de Daniel e etc. Os fariseus têm uma outra característica, é que eles têm uma crença inabalável numa chamada lei oral que vai influenciar o judaísmo moderno até hoje. Para os fariseus, Deus teria dado um conjunto de leis aos 70 sábios que foram com Moisés ao Monte Sinai. Então, sim, paralelo ao decálogo que Deus mesmo entregou a Moisés, segundo os fariseus, Deus teria transmitido oralmente a esses 70 sábios que foram com Moisés até o Monte Sinai, mas não subiram até o pico para adorar. Deus teria dado para ele um conjunto e um compêndio de leis e tradições que deveriam ser transmitidos ao povo via oralmente, a chamada tradição oral judaica. Então, o que acontece aí? No decorrer do tempo, os fariseus, eles começam a escrever essas tradições chamadas de Talmud. Ou seja, no Talmud, que é um livro da interpretação dos rabinos às leis, essas tradições. Então você tem dentro do Talmud duas partes. A parte da Mishnah, que é justamente esse compêndio dos ensinamentos orais que teriam sido transmitidos pelo próprio Deus aos sábios, aos 70 sábios, e a chamada Guemará, que é a interpretação rabínica dessas tradições. Quando a gente olha aqui, né, a palavra para eles a palavra escrita é tão importante quanto a oral. E o próprio Jesus vai acusá-los, né, de anularem essa palavra, a palavra de Deus, pelas essas tradições, que em hebraico quer dizer Kabbalah. E que tradições são essas? Como eu disse, na época de Cristo, a chamada Mishnah, as tradições orais recebidas pelos 70 sábios, segundo os fariseus, e a Guemará, que é a interpretação rabínica desses ensinamentos orais. Esses dois conjuntos vai gerar um livro chamado Talmud, a interpretação rabínica dessas tradições.
na época de Cristo. E na Idade Média, mais a posteriori, a tradição farisaica vai gerar uma outra doutrina, né, que é a Cabala judaica, que é uma doutrina esotérica e mística que concerne a Deus e o universo. Ou seja, eu poderia dizer que a parte mística e esotérica da Torá, ou seja, os cinco, o Pentateuco no Novo Testamento, na tradição cristã, né? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Né? Então eles vão fazer uma contagem desses livros, e vai dar 5 livros, uma contagem de palavras que tem, né, dentro da Torá, ou no Pentateuco, e vão fazer uma análise através dos números para poder fazer uma interpretação sobre Deus e a origem do universo. Né? Então aqui do lado, inclusive, tem aqui ao lado direito que eles chamam de Sefiró, a árvore cabalística judaica, que a gente vai estudar a posteriori, quando a gente entrar na Idade Média e ver as questões aí de judeus e cristãos na Idade Média. E além disso, além de farisaica, Jesus associa os fariseus à hipocrisia. Né? Jesus vai dizer em Mateus, por exemplo, isso em Mateus 20, em Marcos, na verdade eu errei aqui, né? Não é Mateus 23, mas não, é isso mesmo, é Mateus 23, Jesus associa os fariseus à hipocrisia. Em Marcos 7:13, Jesus critica as tradições dos fariseus. E Jesus vai falar que, em Mateus 23 também, que os fariseus até ensinam coisas boas, mas eles não vivem o que pregam. Então as pessoas tinham que ouvir o que os fariseus diziam, mas não fazer a mesma coisa que eles faziam, porque eles falavam uma coisa e faziam ao contrário do que falavam. E Jesus vai dizer também que eles impõem fardos nas pessoas que eles mesmos, fariseus, não conseguem carregar, não querem carregar e não podem carregar. Então, e voltando à questão aí do Talmud, dessas tradições, né, a gente tem que dizer que o Talmud ele foi escrito entre o século II a.C. e terminou de ser escrito no século V depois de Cristo. Né? E o Talmud, então, marca a transição de um judaísmo sacerdotal com base na Torá e na Tanakh, isto é, do Pentateuco e dos livros da Bíblia hebraica, pelo judaísmo rabínico, isto é, dos ensinamentos dos rabinos vindos de uma tradição farisaica. Ou seja, você tem agora um judaísmo que ele se prescreveu, né, que é o judaísmo sacerdotal com sacrifício de animais, que tem base na Torá e na Tanakh, ou seja, no Pentateuco e dos livros da Bíblia hebraica, que obviamente vai remeter a Cristo. Então, esse judaísmo ele foi superado dentro das correntes farisaicas, das correntes judaicas, por esse judaísmo rabínico, que não promove mais sacrifícios de animais e também que não usa mais praticamente a Torá, que eles se baseiam unicamente nos ensinamentos, nas interpretações dos rabinos vindo dessas tradições dos fariseus. Então, a gente pode dizer que o judaísmo deixou de ser a religião do Antigo Testamento para ser a religião dos rabinos e de suas tradições. E aí você vai ter um grande problema, né? Porque a natureza do judaísmo, na verdade, já havia sido mudado antes mesmo, já na época de Cristo. Não por acaso Nosso Senhor ele vai fazer críticas a essas tradições, a essa Cabalá judaica. Além do que, eles não reconheceram Nosso Senhor como Messias, sendo eles conhecedores das Escrituras. Não, eles sabiam que uma virgem ia conceber, que seria em Belém, e sabiam que tinham a previsão da vinda do Messias, que as Escrituras remetiam a Cristo. No entanto, eles negaram deliberadamente. Né? Por quê? Aí, seja por ignorância invencível, seja também porque a essência do judaísmo já havia sido mudada por essas tradições rabínicas, farisaicas, etc. O fato é que as referências sobre Jesus no Talmud são odiosas e blasfemas. Então a gente tem que mencionar isso, né?
E muita gente pode associar isso a essa afirmação ao antissemitismo, mas a gente já de cara declara que a gente tem compromisso com a verdade, e o que está escrito no Talmud é exatamente isso. As menções que o Talmud fazem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo são odiosas e blasfemas. Então, a gente tem aqui como prova, né, que um autor, né, um estudioso judaico, Peter Schaeffer, que escrever um livro enorme, um estudo sobre Jesus no Talmud. O nome do livro em inglês é Jesus in Talmud. E nesse estudo ele coloca uma série de menções judaicas feitas a nosso Senhor Jesus Cristo. E são afirmações blasfemas. Ele chega a dizer que essas blasfêmias escritas contra Jesus foi sendo escondidas pelos judeus por muito tempo, porque, obviamente, os cristãos não falavam hebraico, né? Então, o mundo ocidental não conhecia muito bem o hebraico. Poucos eram os que conheciam. Então, por conta disso, o que vai acontecer é que eles conseguiram esconder uma série de acusações e de blasfêmias, de menções blasfemas contra nosso Senhor por conta disso. Inclusive, Jesus é associado a todos os vilões do Antigo Testamento, como Balaão, por exemplo, só para se ter uma ideia da gravidade da coisa. Sem falar que, segundo Schaeffer, e a gente pode ter em vídeos e uma série de documentários e relatos e documentos que perpassaram os séculos sobre isso, que infelizmente os judeus cospem quando pronunciam o nome de nosso Senhor, Yeshua, e chamam de decaído. Na verdade, eles dizem que Jesus rompeu com o judaísmo, né, e como punição pelos seus crimes, ele está agora no inferno, ardendo numa fervura de excremento, e estará assim por todo sempre. Como está escrito aqui, que eu já fiz questão de transcrever exatamente como eles dizem no Talmud, para que vocês possam perceber, né, que lamentavelmente muitos desses judeus não reconhecem Cristo como Messias e precisam se converter, né? Eles dizem ainda no Talmud: nós, os judeus, forçamos a convencer o governador de Roma que aquele herege impostor, ou seja, Jesus, deveria ser executado, e nós nos orgulhamos disso. Então eles dizem ainda que Jesus é um blasfemador e idólatra, que eles, os judeus, teriam acertado em executá-lo, que Jesus teve o que mereceu, né? Então, as referências são odiosas. Eles acusam, então, Jesus é o filho do adultério. Tem isso também. Eles acusam Jesus de ser filho do adultério, do adultério entre Nossa Senhora com um soldado romano chamado Pantera. Ou seja, eles colocam Nossa Senhora como uma prostituta. E eles dizem que na infância de Jesus, no Egito, ele aprendeu idolatria, magia, bruxaria. E aí, fora esses depoimentos que nós já vimos aí. Então, isso tudo vem dentro de uma tradição rabínica judaica, mas da escola rabínica dos fariseus. De toda essa crença farisaica vai desembocar nisso que a gente vê aí. Fora o ódio, né, por conta da negação do nosso da divindade, né, da messianidade de Nosso Senhor, das disputas teológicas entre Nosso Senhor com o grupo dos fariseus. Nosso Senhor que expulsou os vendilhões do templo, que chamou os fariseus de raça de víboras, de cobras, de serpentes, de sepulcros caiados, que fez associação desse grupo dos fariseus aos hipócritas. Ou seja, ser fariseu hoje não é mais sinônimo de virtude, é sinônimo de hipocrisia. Isso foi muito trabalhado por muitas daquelas facções, daquelas escolas rabínicas que tinham oposição ao fariseísmo, à escola dos fariseus. Então, o fruto de todo esse ódio, ele vem sendo disseminado dentro do Talmud. O Talmud, que começa a ser escrito no século II a.C. e termina no século V depois de Cristo. Então, infelizmente, a gente não vai ter boas referências sobre Jesus dentro desse livro, que se foca na interpretação e nas tradições dos rabinos. Então, o que é o testemunho dos rabinos aí
que sobre Jesus é que vai ser dito, não o que Jesus é realmente. E uma prova, para encerrar, né, o estudo dessa corrente rabínica dos fariseus, algumas provas da apostasia dos fariseus, né, e dos próprios judeus, principalmente dos fariseus, né, vamos colocar aqui, vamos usar termos bem específicos, né, as provas dessa apostasia dos fariseus estão nas próprias escrituras, né. Primeiro, quando eles subornam os soldados romanos, ou seja, os soldados romanos que estavam guardando o túmulo para os cristãos não aparecerem lá, né? Então eles testemunham a ressurreição do nosso Senhor, eles vêm correndo, eles são testemunhas, inclusive testemunhas imparciais, porque eles não são cristãos, eles não eram do grupo de nosso Senhor, mas também não eram do grupo dos judeus, e eles aparecem e dizem que um anjo aparece para eles para dizer que Cristo ressuscitou, que Jesus não estava mais no túmulo, que ele havia ressuscitado. Eles viram tudo. Acontece que os judeus, os fariseus, eles subornam esses soldados romanos e instruem a que eles digam para todo mundo que os cristãos estiveram lá e roubaram o corpo de nosso Senhor, para depois espalhar a mentira da ressurreição. Então tem esse pequeno problema aí, que é um enorme problema. Depois eles vão chamar Jesus de filho da fornicação. Então eles subornam os soldados romanos, está relato escrito em Mateus 28, de 11 a 15, em João 8, de 37 ao 41, tem um relato, o debate entre judeus, entre os fariseus e Jesus, e os fariseus vão chamar Jesus de filho da fornicação, filho do adultério. E ainda tem um terceiro, que a gente vai colocar, inclusive até no vídeo abaixo, né, um videozinho extra para vocês perceberem, e que os fariseus negam a cura de Jesus, né, a um cego de nascença. Todo mundo sabia que ele era cego, e os fariseus tiveram a audácia, o cinismo de dizer que aquele cego era um pilantra, um farsante, né, que estaria fingindo só para poder colocar o nome de Cristo às alturas, né? E Jesus, então eles negaram uma coisa que era evidente, né, que não precisava de comprovação científica nenhuma, comprovação nenhuma, porque eles sabiam muito bem que aquele indivíduo era um cego de nascença que há anos pedia esmola na beira do templo, há anos pedia esmola, e todo mundo conhecia na região, nas redondezas. Mas os fariseus, eles tiveram a audácia de dizer que nosso Senhor teria forjado essa cura, né, que ele não era cego, coisa nenhuma, que ele era um impostor. Então a gente consegue ver nas próprias escrituras e perceber que já havia ali um processo de apostasia desse grupo dos fariseus, que negava com constância, pertinazmente, a messianidade de nosso Senhor. Acusa nosso Senhor de ser filho da fornicação e do adultério, acusa nosso Senhor de ser impostor, de ter combinado uma falsa cura a um cego, suborna soldados romanos a dizer que os cristãos roubaram o corpo e estão espalhando a mentira da ressurreição. E depois, nos seus relatos sobre Jesus no Talmud, com blasfêmias odiosas contra nosso Senhor. Então, e tudo isso tendo como pilar as tradições dos fariseus, as tradições que vêm lá da escola rabínica, da escola dos fariseus. Então, que a gente possa rezar pelos judeus, pela conversão dos judeus, para que eles possam aceitar nosso Senhor como Messias e Salvador. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outras correntes rabínicas, no caso, provavelmente os essênios e também os zelotes. E por último a gente fala sobre samaritanos, porque também é um grupo, uma análise um pouquinho mais prolongada, como a dos fariseus. Então que seria interessante a gente usar o tempo todo do vídeo para falar somente dos samaritanos, como nós estamos usando aqui para falar dos fariseus. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.